Olá, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. O nosso professor sempre fala assim, o professor Alessandro Rodrigues. Então, meu nome é Érica, eu faço parte do grupo de apresentação do YouTube dessa semana, cujos componentes são Ana Clara de Souza Martins, Naila Araújo Jabor, Pedro Arthur Nogueira de Matos e eu, Érica Santos Gouveia. Então, o nosso professor Alessandro Rodrigues, ele nos dá a disciplina Direito Eleitoral, e ele nos concedeu essa oportunidade para aprendermos a utilizar as ferramentas das redes sociais, como o YouTube, que é o caso agora, podcast, Instagram, além desse curso que ele dá tão bem como especialista que ele é. O nosso tema que nós vamos abordar aqui, a conquista do voto feminino. Então, o movimento sufragista no Brasil surgiu como uma resposta direta à exclusão das mulheres na vida política. Essas mulheres passaram a acreditar que as muitas desigualdades legais que existiam, econômicas, educacionais e etc., contra as quais elas se confrontavam, jamais seriam corrigidas enquanto os homens não tivessem que prestar contas a um eleitorado feminino. E a conquista do voto era percebida por essas mulheres como um meio para atingir outros fins e não como um fim em si. Nesse sentido, o movimento sufragista brasileiro fez parte de um interesse específico das mulheres que tinham uma demanda em especial, o reconhecimento de sua cidadania através do voto, de votar e de serem votadas. Em 1910, foi formado no Rio de Janeiro o Partido Republicano Feminino. Ele foi fundado pela professora Leolinda de Figueiredo Daltro e objetivava representar e entregar as mulheres na sociedade política. A conquista da mulher no mundo político só pôde começar com a difusão dos ideais da modernidade no mundo ocidental. Esses ideais só começaram a ser difundidos no século XIX, no quais ocorreram diversas mudanças sociais que diziam respeito às atribuições da mulher e o papel feminino na sociedade. Nesse sentido, começaram a surgirem algumas publicações no sentido de jornais e revistas de cunho feminino, mais visados a representar os interesses femininos. A primeira de todas essas foi o Jornal das Senhoras, em 1852. Ela tinha como objetivo essa publicação o tratamento que os maridos tinham pelas suas esposas e lutava primariamente pela valorização das mulheres, tanto no âmbito social em geral, que compreenderia o âmbito político e o âmbito doméstico também. Na década de 1870 surgiram os outros jornais femininos, tais como O Domingo e O Sexo Feminino. Esses editoriais começaram a propagar os ideais que defendiam. Por exemplo, a educação igualitária entre homens e as mulheres, a inserção das mulheres em outras carreiras, a permissão quanto ao divórcio e principalmente o voto feminino. Em 1891, muito se debatia sobre a ascensão das mulheres durante a criação da primeira Constituição Republicana Brasileira. Porém, o sufrágio feminino foi vetado, uma vez que argumentavam sobre a inferioridade da mulher. Ela não era reconhecida intelectualmente, se achavam que a mulher era incapaz de raciocinar. Então, a mulher não deveria se engajar na vida pública por ser parte moral da sociedade, devendo dedicar-se exclusivamente ao papel de mãe, esposa, aos cuidados com a família, com a casa. E apenas uma minoria masculina defendia o voto feminino. E foi durante os trabalhos da primeira Assembleia Constituinte da República que alguns parlamentares apresentaram propostas concretas de extensão do direito de voto às mulheres. O deputado federal Lopes Trovão, que representava o Distrito Federal, apresentou uma emenda à Constituição que foi subscrita pelos deputados Nilo Peçanha, Epitácio Pessoa e Hermes da Fonseca. Como era uma minoria, a emenda foi rejeitada e a Constituição Federativa, não era federativa, era a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1891, continuou a não contemplar as mulheres com o direito de cidadania. Mas nesse momento eu gostaria de fazer um adendo, porque para mostrar o seguinte, que hoje nós votamos, mas nós só conseguimos essas conquistas porque tiveram alguns homens inteligentes que abraçaram a causa feminina,
e lutaram juntamente com essas mulheres para atingir essas conquistas. Então, nós temos um exemplo aqui do nosso colega Pedro, que é homem e está aqui com a gente nesse apoio às mulheres para conseguir ainda mais algumas conquistas, como os direitos à igualdade, que nós sabemos que ainda não temos, mas estamos caminhando para isso. E, continuando, a Constituição de 1891 manteve somente homens, né, como eleitores, excluindo as mulheres, e ressalta-se também que havia um termo na Constituição dizendo que podia se votar cidadãos, deixando claro que não estava abrangendo as mulheres, né, somente aos homens, a parte masculina. E a ideia do voto feminino continuou ganhando força, né, e nunca mais foi esquecida, de tal forma que entre o século XIX e XX, muito se falava sobre a emancipação da mulher em diversos aspectos. Com isso, o envolvimento feminino na estrutura social foi se erguendo, dando palco para mais um movimento sufragista. Em 1922, foi criada a Federação Brasileira para o Progresso Feminino. Essa federação defendia o sufrágio feminino, propagando os direitos políticos das mulheres e tendo como principal causa o voto feminino. Berta Maria Júlia Lutz foi uma das principais idealizadoras desse sufrágio feminino. Ela foi uma das fundadoras da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e trabalhou de forma incansável para garantir os direitos femininos. Foi uma das maiores líderes do movimento feminista internacional da época. Tudo isso para conseguir a legitimidade, força e alcançar a tão almejada igualdade política. Em 1924, em âmbito estadual, no Rio Grande do Norte, teve que esse estado foi o pioneiro na concessão do voto feminino no Brasil. Juvenal Lamartine, quando assumiu o cargo de presidente do referido estado, ele solicitou aos deputados estaduais que elaborassem uma nova lei eleitoral que pudesse assegurar o direito de voto às mulheres. Nesses termos, foi sancionada a Lei 660 de 1927, que regulava o serviço eleitoral no estado e estabelecia que no Rio Grande do Norte não haveria mais distinção de sexo para o exercício do voto ou como condição básica de elegibilidade. Nesse mesmo dia, a professora Celina Guimarães Viana, natural de Mossoró, entrou com uma petição ao juiz eleitoral solicitando a sua inscrição no rol de eleitores desse município. Também não poderia deixar de mencionar a primeira mulher a exercer plenamente seus direitos políticos, a estudante de direito Maria Nestina, conhecida como Mieta Santiago. Ela impetrou um mandato de segurança e obteve uma sentença que permitiu votar em si mesma para o mandato de deputada federal. Ela não conseguiu ser eleita, apesar do esforço, mas ela exerceu o direito de votar e de ser votada. Por isso, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino foi de extrema importância, pois através dela, a Constituição de 1934 concedeu às mulheres o direito de votar e de receberem votos. Nesse ano, as restrições ao pleno exercício do voto feminino deixaram de existir, quando o voto feminino passou a ser obrigatório, e mais tarde passou a ter previsão legal na Constituição Federal de 1988. Mesmo com essa conquista, a Federação Brasileira do Progresso Feminino continuou avançando na luta, pressionando o poder legislativo pela ampliação dos direitos femininos. Finalmente, em 1946, essa obrigatoriedade do voto foi estendida a todas as mulheres brasileiras. E segundo a deputada federal Sueli Vidigal, ela disse a seguinte frase: que o voto feminino no Brasil foi assegurado após intensa campanha nacional pelo direito das mulheres ao voto, fruto de uma longa luta, iniciada antes mesmo da proclamação da República. Então, na legislatura de 1986 a 90, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte. Esse foi um marco importante, tendo em vista que essa Assembleia foi composta por 26 deputadas federais que formaram a bancada feminina, mais conhecida como Bancada do Batom, responsável pela propositura de diversas emendas com reivindicações femininas. Essa Constituinte contou com uma participação ativa do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, responsável por fazer diversas reivindicações, inclusive a criação do Sistema Único de Saúde, o SUS. Mesmo com os diversos avanços relatados, a participação das mulheres à vida política do Brasil era restrita. E em 1995, a 4ª Conferência Mundial sobre a Mulher, realizada em Beijing, na China, constatou-se que a baixa participação feminina na vida política não é um problema apenas do Brasil, mas sim
de vários países pelo mundo. E esse evento foi marcante, pois recomendou a adoção de cotas mínimas para as mulheres nos diversos cargos públicos, inclusive no judiciário. Aí, no mesmo ano, após as recomendações da conferência, foi criada no Brasil a campanha Mulheres Sem Medo do Poder. Além disso, foi aprovada a Lei 9.100, que determinou a cota mínima de 20% dos cargos legislativos para candidaturas femininas. Em 1997, a Lei 9.100 foi substituída pela Lei 9.504, a famosa Lei das Eleições, que elevou a cota mínima de candidatura femininas para 25% nas eleições de 1998. E nas eleições do ano de 2000, elas aumentaram para 30%. Com essa determinação, a Lei das Eleições buscou estimular a participação das mulheres na política, através da chamada cota de gênero, prevista no parágrafo 3º do artigo 10 da referida lei. Determina que cada partido preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidaturas de cada sexo, nas eleições para a Câmara dos Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais. Para acompanhar essa determinação, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu de forma unânime que os partidos políticos devem reservar pelo menos 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha para as candidaturas femininas.